Galera, estamos conversando aqui com Jorge Gomes, a lenda viva do reggae no Maranhão, a Jamaica brasileira. O cara é compositor, cantor, baterista e fundador da banda Legenda, banda genuinamente maranhense. Está aqui e vai conversar com nós agora. Beleza? Jorge, o público gostaria de saber, quando eu anunciei a live, os caras ficavam tal, quem é o cara, não sei o quê. Aí depois que eu coloquei o seu vídeo aí, os caras, lembrei e tal, ele é muito bom, o cara. Compartilhei seu vídeo, compartilhei lá. O alemão também compartilhou. Uhum. A gente já conhece, eu, por exemplo, já conheço várias coisas de você, já acompanhei muito as bandas maranhenses. Eu gostaria de saber como foi essa tua entrada no reggae, cara. Como começou isso aí? Meu irmão, eu antes da banda Legenda, minha história, eu já tenho 47 anos, né? E sou músico profissional. Comecei minha carreira profissional aos 17 anos, não com reggae, né? Mas comecei minha carreira profissional aqui no Maranhão com 17 anos, portanto, tem 30 anos que eu estou nessa carreira como músico, né? E comecei como sideman, né? Fui acompanhando aí os artistas aqui do Maranhão, né? E acompanhei também muitos artistas jamaicanos, mas essa história já foi com a banda Legenda. Mas a minha história no reggae foi a seguinte: nosso saudoso professor Gerson da Conceição, com o qual eu tive muito contato em São Luís do Maranhão, na época ele tinha aqui, ele foi o fundador da banda Conexão Rasta, né? A banda Mano Bantu, né? Passou por várias formações, mudou as nomenclaturas, começou como Conexão Rasta, que eu tive o prazer na época de também fazer parte dessa grande banda com o Gerson da Conceição, inclusive acompanhamos juntos vários cantores, alguns dos grandes nomes da Jamaica, entre eles o Owen Gray, né? E assim, eu fazendo essas gigs com o grande Gerson, com outros artistas aqui do Maranhão, e aí trocando essas ideias, primeiro o Gerson me convidou, na ausência do baterista que depois retornou e continuou a estrada com ele, que é o Moisés Mota. Moisés se ausentou na época e eu, durante algum tempo, fiz esse trabalho junto com o Gerson, na Conexão Rasta. E alguns anos depois, sim, a gente já vinha de tocar aqui na noite com a galera, com a rapaziada, MPB, MPM e músicas aí de vários gêneros. E aí veio a Conexão Rasta e depois o Gerson teve que ir para São Paulo passar uma temporada, acho que você sabe muito bem dessa história. E eu fiquei aqui em São Luís, né? Fiquei em São Luís do Maranhão. E aí que veio a ideia de formar aqui um grupo sob meu comando, né? Que é aí que veio a ideia da banda Legenda, a Radiola Viva, que está aí até hoje, né? Só que mudou alguma coisa da nomenclatura, porque antes era só banda Legenda. A gente parou e ficou de 2001 a 2013, banda Legenda. Depois nós retornamos em 2016, já não era mais somente banda Legenda, era Jorge Gomes. E banda Legenda, por conta de algumas reformulações que eu quis fazer no trabalho, e aí por conta disso nós mudamos a nomenclatura e está dando super certo, graças a Deus. Né? O resultado disso é o contato com o alemão, o contato com você, contato com muita gente. Claro, claro. O contato com esse trabalho da gente. Perfeito, perfeito. Massa, massa. Aqui o espaço está sempre aberto, principalmente para bandas maranhenses, que é o foco aqui do Somos Todos Guerreiros. Todas as minhas plataformas sempre eu priorizo o reggae maranhense, porque fala a nossa língua, né? Fala o nosso jeito de ser, um pequeno, que já vai, essas coisas, entendeu? Eu gosto disso. Eu fico muito contente de poder fazer parte, de poder ter sido chamado por você. O alemão entrou em contato conosco para que
gravássemos aquela chamada para ele e tudo. Ele conheceu um pouco do trabalho da gente. E assim, a gente ficou super contente. Em seguida, você entrou em contato também. E assim, né? Esse contato, esse disseminado trabalho da gente é que é o combustível, né? Que nos mantém nessa caminhada, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, cara, aí como você falou, começou toda a sua carreira. Então, e quando veio as primeiras composições? As primeiras composições foi ao lado do ex-baixista da banda Legenda, o João Paulo, né? A gente teve algumas músicas aqui de alguns compositores nossos. E aí eu trocando ideia com o João Paulo, a gente, de alguma forma, não é possível que a gente não consiga compor alguma coisa nossa mesmo, né? Se bem que algumas das músicas que nós gravamos nesse primeiro álbum da Legenda, que gravamos em 2003, foram músicas inéditas, né? Inclusive a música que dá título ao primeiro álbum da gente se chama Negro, que é de um poeta, compositor, músico também, percussionista, Erivaldo Gomes, que é o autor dessa canção que nós fizemos no primeiro álbum, né? Que foi o Negro. E a gente estava sentindo falta de algo nosso mesmo, né? Dos próprios integrantes da banda. E aí nós sentamos e pensamos em coisas, né? E foram surgindo, né? Algumas ideias. E aí surgiram nossas primeiras composições que vieram nesse primeiro álbum, que foi o álbum Negro. E nós compomos Reggae de Gueto, compomos Don't Close Your Eyes, compomos também Move, compomos... Tem umas que me fogem a memória, mas Te Quero também é uma composição minha de João Paulo. E nós gravamos, na verdade, 2 álbuns, né? Em 2003 e 2007. Né? O primeiro foi o Negro, e o segundo foi em 2007, que já é do João Paulo, a composição, que foi a música que deu nome ao álbum da gente. Por sinal, foi muito tocada essa música, que se chama Paz, né? A música que dá nome ao nosso segundo trabalho. Então, essa necessidade, né, que a gente sentiu de compor alguma coisa para o nosso próprio trabalho, veio dessa busca, né, pela nossa própria essência, pela nossa própria verdade, que a gente achava que era de extrema necessidade para o nosso primeiro trabalho, que foi o Negro. Né? Claro, claramente. Como você falou aí, antes a gente estava nos detalhes aí para a live, você falou que poderia tocar algumas músicas e tal. Você poderia tocar algumas músicas? A maioria das músicas que a gente tem gravado ultimamente são músicas em português, né? Muito valor para essa questão do entendimento exato do que está sendo cantado, né? Claro. Porque, por exemplo, a história das radiolas, a explosão das radiolas e da música jamaicana no Maranhão, ela se dá por conta de melodias. Porque muitos de nós, regueiros, nem temos noção exatamente do que está sendo cantado pelo jamaicano. Mas a música jamaicana é de uma melodia tão envolvente, tão envolvente, que acaba, sabe, que isso atrai de alguma forma. Então, aqui no Maranhão, essa grande explosão do reggae e os responsáveis por isso, lógico, que foram os donos de radiola, esse fenômeno se deu muito por conta das melodias, né? E a gente já se atém não só às melodias, mas também a parte da letra, né? E a gente tem um trabalho que se chama Bumba Roots, né? Que é a junção do Bumba Meu Boi, né? Dessas duas culturas, né? Que andam juntas, que é o Bumba Meu Boi e o reggae, né? Que andam muito juntos aqui no Maranhão. E nós gravamos nesse novo trabalho da gente, que se chama Bumba Roots, uma música chamada Estrela do Chão,
que é um reggae literalmente sanfonado, que eu queria apresentar para vocês. Ouvido legal. Menina que pula a fogueira, teu boi já chegou. Vem pra perto de mim, vem me ouvir que sou teu cantador. E canto cantigas bonitas, de amor. Coração me encanta, incendeia e clareia o que sou. Eu querendo abraçar o mundo. E capitão do batalhão desse boi. Hey boy, você dança pra a mais bela estrela do chão. Teu céu é aqui no peito. Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão. O barulho, a viola viva. Menina que pula a fogueira, teu boi já chegou. Vem pra perto de mim, vem me ouvir que sou teu cantador. E cantigas bonitas, toadas de amor. Coração me encanta, incendeia e clareia o que sou. Eu que sou moleque querendo abraçar o mundo. E capitão do batalhão desse boi. Que boi, essa dança bela. A mais bela estrela do chão. Eu sei, é aqui do meio. Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão. Que boi, vê se dança bela. A mais bela estrela do chão. Eu sei, é aqui no meio. Quero ser o primeiro a sentir teu calor, teu clarão. Do álbum Bomba Roots, não é isso? Bomba Roots, que nós lançamos em 2016, mas que 2017, 2018 nós gravamos, assim, 2017 nós fizemos, 2016 nós fizemos o CD mesmo. Como essa mídia está ficando, caiu praticamente em desuso, ficou obsoleto, todo ano a gente optou por fazer áudio e vídeo de uma música Bomba Roots, ou seja, um Bumba Meu Boi no ritmo jamaicano. Né? A cultura do Bumba Meu Boi, do reggae, aí mistura tudo, fica uma coisa boa da galera ouvir, sentir, é muito bom. Eu gostei muito dessas suas músicas aí. Eu passei a tarde hoje, até agora, escutando. Se você quiser, inclusive, se você quiser, para os ouvintes, as pessoas que apreciam o teu canal, né, o teu espaço, que não conhecem a cultura local, aqui a nossa cultura do Bumba Meu Boi, a gente tem alguns sotaques, que como a gente costuma chamar,
dos Bumba Meu Boi aqui do Maranhão. São 6 sotaques, né? É o sotaque da Baixada, sotaque da ilha, sotaque de Zabumba, sotaque de Costa de Mão, sotaque de orquestra e sotaque de pandeirões, né? Então, são 6 sotaques. Nos shows da gente, eu gosto sempre de começar os shows da gente com uma toada de Bumba Meu Boi. Se você, de repente, abrir o espaço, eu posso fazer uma toada só na capela e eu acho que essa live vai ficar salva no canal para que as pessoas apreciem e conheçam um pouco da nossa cultura, né? Claro, Pode fica à ser? vontade. Claro, aqui o espaço é seu. Bora. Essa toada é do mestre saudoso, nosso grande mestre, que nos deixou alguns anos atrás, se chama Humberto do Grande Batalhão Boi de Maracanã. Salve os terreiros que o pai Oxalá mandou, Turquia, a casa das minas e a casa de Nagô. Salve os terreiros que o pai Oxalá mandou, Turquia, a casa das minas e a casa de Nagô. Viva Deus, viva as rainhas e os reis na encantaria, Ei Badé e Verequete, os reis da Alexandria, Ei Guajá, Ei Supira, Ei Dom Luiz, Ei Dom João, Rei dos feiticeiros, dos Exus e Rei Leão, Rei Oxóssi, Rei Xangô, Rei Camunda, Rei Chapanã, e Barão, Rei de Guaré, proteja o boi do Maracanã. Rei da bandeira, o rei da maresia, rei de Itabaiana, salve o rei da Bahia, e os reis que eu não canto em verso, canto em meu coração. Salve o rei dos índios, salve o rei Sebastião. E é boi, rapaziada! E aí entra o batalhão atrás. Claro, não, eu acompanho. Eu tô sempre, boi de matraca. Eu tô sempre no meio. Eu tô sempre no meio. Eu tô sempre então no você meio. conhece, né? Claro, boi de Maracanã, boi de Axixá. Eu tô sempre no meio. Cultura do Maranhão é comigo mesmo. Cultura no... Que massa. Bom saber disso. Perfeito. Eu tô em casa, então. Opa, aqui é tudo nosso. Já vou falar agora do Maranhão Roots Reggae Festival, que você esteve em 2002. Em 2002 você esteve no Maranhão Roots Reggae Festival, né? A banda Legenda. E acredito que acompanhou vários cantores lá que tava, inclusive meus ídolos estavam lá. Big Urf, o Dennis Al Capone, tava o Eric Donaldson. Acho que esses caras aí acompanhamos o Eric Donaldson, justamente. Acompanhado o Eric Donaldson, eu gostaria de saber qual foi a primeira impressão assim que você teve quando acompanhou esses caras, que você vem do reggae, né? Então você disse, pô, eu gostaria de ver um cara desse tal, porque se inspira na pessoa, né? Como é trabalhar com um cara que você sempre imaginou, você disse, como é trabalhar com esses caras, como foi a primeira impressão quando você teve ao trabalhar com esses artistas? Meu irmão, foi uma experiência assim inesquecível. O primeiro artista jamaicano que eu tive o prazerzão de ter contato, de acompanhar, foi o Jack Brown. Jack Brown, né? Não foi no Maranhão Roots, foi antes do Maranhão Roots, sim, acho que foi antes. O Gerson, a banda na época era Zimbábue na época, né? E a banda Zimbábue, que o Gerson fazia parte, nós acompanhamos o Jack Brown. Assim, foi uma experiência assim, para mim foi assim de extrema importância, porque pô, eu estava
eu estava adentrando a esse movimento, conhecendo esse gênero que eu me encantei, que eu me encanto, consigo me encantar com ele até hoje. E para ter uma ideia, eu tenho nesses primeiros anos, vamos dizer assim, de convívio com essa tribo, né? A tribo do reggae, e eu já ter a oportunidade de acompanhar um grande artista jamaicano, foi para mim assim de extrema importância, porque a gente pôde sentir a vibe do cantor, o discurso, né? A energia, então, de algo que a gente já buscava para o trabalho da gente, de repente você vê que a essência está ali na tua frente, né? A raiz está ali na tua frente. Então, para a gente, isso foi muito agregador. Para mim, assim, foi de extrema importância. Tanto é que depois que eu tive o contato com esse primeiro artista jamaicano, né? Eu senti que dali para frente a minha musicalidade, a minha forma de ver o reggae, a minha forma de tocar, influenciou total na pegada, na forma, porque ele foi dando os toques, o Gerson conversava com ele, né? E ele passava para a gente mais ou menos a forma que ele queria, né? Se ele queria as músicas da forma que foram gravadas, ou se ele queria, ele pensava elas um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, ou seja, um pouco mais respirada, um pouco mais relaxada. Então, conhecer esse universo, né, começar a conhecer esse universo através de um cara raiz, que foi o Jack Brown, saudoso Jack Brown, que já nos deixou, né? Então, para mim foi muito, muito importante. Também tinha o lado do George Regueiro, que apreciava, né, as músicas, que ia para o salão de reggae, que dançava com a nega, que escutava a música e que tinha vontade de ouvir o artista ali cantando. Pô, e ter o prazer de acompanhar o cara, de fazer o show junto com o cara, foi para mim assim um êxtase, né? Um presentão do universo para mim. Nossa, demais. No caso foi o, o Jack Brown. O Jack Brown ele é um cara ele era um cara muito humilde, tanto é que ele morreu em Nova York numa casa lá, tipo um abrigo que ele estava, um asilo, alguma coisa assim. E quando eu estava conversando com o Jack Brown, ele usava muito as, o Facebook e tal, ele perguntava para mim como era que estava o Maranhão, como era que ainda estava a vida e tal. E eu falando para ele, aqui tá tudo bem e tal, a gente sente muita saudade, ele ficava falando que queria vir e tal. Aí eu mostrei justamente esse vídeo aí que você está falando, ele tocando aqui no Maranhão Ah, e tal. Ele ficou emocionado demais. era a legenda, né, Ele, que estava lá com ele. ele ficou emocionado falando Legenda comigo. não, Zimbábue. Isso. Ele ficou emocionado falando comigo e tal. Aí quando eu passou um tempo depois eu fui teclar, aí a pessoa já respondeu. Disse que ele não estava mais em condições de responder e tal, que ele já estava em outras coisas, complicações e tal. Aí que eu fiquei sabendo que ele estava doente, aquela coisa e tal. Mas são as pessoas que a maioria desses jamaicanos que das antigas aí que a gente gosta, são pessoas muito humildes, ele, muito humilde, uns tanto que fazem um som, faz 3, 4, 5 singles e chega aqui no Maranhão só um ou dois que faz sucesso. O Jack Brown é um ímpar, né? Que o Jack Brown tem vários. Tem Melô do Piolho, que é o Behold, Jacam, tem vários outros. Aquele CD dele que vem esse Melô do Piolho aí é totalmente bom. O Eric Donaldson é outro cara que, em entrevista a um jornal jamaicano chamado Jamaica Observer, ele falou de São Luís do Maranhão. Ele disse que se não fosse o Brasil, que no caso ele estava dizendo São Luís do Maranhão e a capital do Nordeste, que ajudou, ele disse, as palavras dele, ajudaram muito ele, porque se a música dele é viva até hoje, é por causa da gente aqui, o Nordeste, que consome muito. Inclusive, aí ele estava, porque ele estava, parece que vai receber, parece não, acho que já recebeu um prêmio pela importância dele na cultura jamaicana, que ele exportou a música, né, para o mundo, teve música gravada pelos Rolling Stones, um monte de coisa aí ele fez. Aí ele estava justamente falando dessa força aí, que, pô, eu fiz tanta coisa pela Jamaica
e eu não quero receber esse prêmio. Tipo um desabafo lá no Jamaica Observe, e eu pontuei muito esse lado que ele falou justamente no Maranhão, que toda vez ele vem para cá, e ele disse aqui, pô, cara, toda vez eu venho para lá, toda vez eu canto The Flash, canto essas músicas aí, Not Slave, e os caras é sempre a mesma energia, a mesma coisa vibrando comigo e tal. Diz que, por isso é que uns chegam até a se emocionar quando falam em São Luís, nessa paixão que a gente tem. Porque eu vejo que eles não sentem isso lá no Jamaica, entendeu? Tipo uma música dessa que Jalo, de Eric Donald, talvez ele canta hoje lá na Jamaica, a pessoa fica, né? Tá, quem é, não sei o quê. E aqui não, aqui os caras ligam mesmo, vão para cima dele, tentam abraçar, entendeu? É isso que eles sentem. Por isso que eles agradecem vocês de banda, que quando chega aqui, trata ele muito bem por causa disso, desse calor que tem, entendeu? A maioria dos veteranos são sempre assim. Eles sempre tendem eles prioram pela essa alegria, pela essa vibe que a gente passa para eles. Isso aí é de verdade mesmo. Eu já ouvi vários falar isso, vários, não é só um não, vários falando isso. Perfeitamente, Jorge. Entendi. O Jack Brown e o Eric Donaldson, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-los em muitos shows, né? Muitos shows. Aqui em Belém, em Teresina, né? No interior do estado do Maranhão, nós rodamos muito com o Eric Donaldson e com o Jack Brown também. Fizemos grandes shows com essas duas figuras que nos ensinaram bastante. Você tocou no Maranhão Woodsegue Festival para mais de 25, 30 mil, eu acredito que tinha mais pessoas lá. Qual foi essa emoção, essa coisa de você tocar sua música para esse público lá, juntamente com esses jamaicanos, mas eu prioro mais a sua música, a música da banda Legenda, que estava lá, você colocou para a galera. Tipo, a sua música, qual foi a emoção, essa emoção desse público todo ouvir sua música naqueles dias? Para a gente foi assim, foi um presente, mais um presente dos demais que nós ganhamos, né? Porque assim, o que faz a gente, o que move o artista é saber que ele tem um público, né, que vai consumir aquilo. E quando você vê, quando você está diante, que você vê isso de fato acontecendo, é o combustível, né? É um reabastecimento, é a certeza de que realmente você está indo pelo caminho certo, né? Então, a gente ter ficado diante esse público, acho que foi a primeira vez que ficamos diante de uma multidão de pessoas na nossa própria terra, sendo abraçado por eles, né? Então, isso para o artista é muito importante, como você falou. Na própria Jamaica, alguns dos artistas que têm um grande reconhecimento no Maranhão, na sua própria terra não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, para nós da banda Legenda, que em muitos shows que fizemos, nós sentimos até hoje esse acolhimento, né? Esse carinho do povo, como é que se diz? Esse consumir do nosso trabalho pela massa regueira é de muito. Mas você citou aí uma das primeiras, na verdade, isso foi o início de tudo. E a gente já começou muito bem, porque a gente, quando a Legenda iniciou, vamos dizer que a gente ainda pegou esse auge do reggae do Maranhão, né? Das bandas, dos DJs, das radiolas, era um grande movimento, né? Hoje ainda existe movimento, só que como a nossa vida muda constantemente, as coisas mudam, a música vem se moldando, né? Então, consequentemente, a vida muda, tudo muda, né? Mas a gente, com todas essas mudanças, a gente tira, consegue tirar, pelo menos a gente corre atrás para isso, né? Para poder pegar a essência do que é bom. Então, essas experiências, e eu volto, como eu estava falando
anteriormente, a gente já começou a ser muito bem, porque a gente já começou com esse grande público, sendo reconhecido, sendo acolhido por eles e sendo também, tendo um certo respeito por parte das pessoas que formavam e que até hoje formam a opinião, não só no segmento reggae, mas no segmento musical aqui no Maranhão e até fora, né, de modo geral, vamos dizer assim. Né? Então, isso é só para a gente motivo de felicidade e eu acho que esse também é um motivo que nos faz estar nesse caminho, né? Não ter perdido o amor por esse gênero que é tão importante, por esse gênero musical que é tão importante na vida de muitos, né? Correto. Perfeito. Perfeito. Massa demais. Você tem uma canção que, que veio de uma versão, né? Do Adiamé. Agora a gente vai entrar no assunto do Adiamé. Perfeito. A Lenda Viva lá. Você tem uma canção que chama do Adiamé, que você fez uma versão, inclusive muito linda. A versão, eu gosto muito dessa versão do Adiamé. E antes da pergunta, eu gostaria de dizer que esse site, essas plataformas digitais chamadas Somos Todos Guerreiros, é justamente por causa da música do Adiamé, entendeu? Só que tem um pequeno porém. Pois é, eu achei isso super interessante quando eu vi a nomenclatura do... Só que tem um pequeno porém. A música do Adiamé, para quem sabe inglês, há ali os princípios. Quando ele inverte o termo, ele está perguntando. Aliás, o verbo. Quando ele inverte o verbo, ele está perguntando. Are we a warriors? Você é um guerreiro? E eu aqui estou afirmando. Are we a warriors? Somos todos guerreiros. Entendeu? Aí, como eu Somos todos guerreiros. Isso. Como eu falo para os jamaicanos que eu entrevisto, eu já entrevistei alguns, aí eles falam, somos todos guerreiros. Aí somos todos guerreiros. Porque se eu fizer We Are Warriors, eu vou perguntar para ele, entendeu? Somos todos guerreiros? Aí ele vai ficar, somos, e não sei o quê. Entendeu? O Adiamé fala, somos todos guerreiros. Aí ele completa lá a frase que vai dar sentido a tudo. Mas você fez isso e eu juntei tudo isso para falar porque foi uma grande emoção ter conhecido esse cara, entendeu? Para mim é o maior de todos, é meu pai na música reggae. Esse cara é uma pessoa de muita inspiração. Ele passa muita inspiração. Quando ele chega perto de ti, você já sabe que uma espiritualidade tamanha aquele cara tem de fazer músicas bonitas. Se você traduzir todas as músicas do Adiamé, você vai ver que é poesia pura. Sempre tem uma coisa para dizer. Nunca vai ser em vão as músicas dele. Enfim, você fez essa canção. Eu gostaria de você falar um pouco dessa canção do Adiamé, que você fez a versão aí, que, por sinal, é a mais linda música que você fez, na minha opinião. Bom, Leveza Guerreira, na verdade, eu só tive o privilégio, a sorte de ser também presenteado por um grande poeta, né, aqui do nosso Maranhão, do interior do Maranhão, que se chama Zé Lopes. Foi ele que escreveu a letra e ele foi muito fiel à melodia, né, e aos fonemas, né, na íntegra, porque ele até as terminações, né, as terminações das palavras, o Zé Lopes foi muito fiel na hora de seguir a risca e não mudar a melodia da música. Essa música que se chama Leveza Guerreira, que fala de amor, que fala de paz, que fala de inspiração, que fala de vibe boa, que fala de ida, que fala de volta, né? Que fala de perdas e de conquistas. Então essa música, ela retrata um pouco de tudo na vida do ser humano, assim. É uma poesia, ele retratou, né, de forma poética essa melodia que é do Adiamé, e a gente assim, se a gente observar e se a gente se sintonizar mesmo com a letra,
e com a melodia, a gente consegue perceber uma vibe assim muito, muito positiva e prazerosa ao mesmo tempo. E assim, eu acho que o mais fantástico nessa versão, que se chama Leveza Guerreira, é realmente é a fidelidade, né, que o compositor da letra, em português, teve a fidelidade e o cuidado, né, de seguir à risca, de repente, a linha melódica, né, desse autor que é tão importante para a nossa música jamaicana, né, que é o Adjaman. E essa música, diga-se de passagem, esse reggae, ele, você sabe disso, né, com certeza, é considerado aqui no Maranhão o hino da Jamaica brasileira. Né? Não é à toa que é considerado o hino da Jamaica, de tão profundo que é, né? De uma melodia tão maravilhosa quanto é essa música do Adjaman Levi. O Adjaman, ele é um cara, ele se tornou esse Adjaman Levi por causa dele, ele passou um tempo preso não sei se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas eu acredito que foi na Inglaterra. Ele passou um tempo preso. Então, na cadeia, ele conheceu o Rastafari. O Rastafari tem as 12 tribos de Israel. E nas 12 tribos de Israel tem um nome chamado Levi. Nas 12 tribos de Israel. Então, ele juntou Adjaman Levi. Se você for traduzir ao pé da letra, quer dizer o levita de Deus, levita de Jah, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Aí ele juntou isso e dali para frente ele fez outra vida, mudou a vida dele totalmente. O Adjaman, um rude boy, um garoto malandro, essas coisas aí, ficou para trás. Dali para frente ele partiu para o espiritismo e para as coisas e faz letras como a gente vê aí, como essa All We Are Warriors, como você fez aí a música também que o menino fez, que é muito boa, eu gosto muito dessa música. Vamos ouvir então. Tá tudo tão longe. Como é que foi que eu cheguei aqui, vivendo a cor e vez da espuma de uma onda a mais? Nada vem de uma vez, mesmo se for só uma vez, querendo amar-te. Assim sendo eu vi o momento em ti, até tentei voar. Como uma escutar, estive tão bem, pensando ser amor, como foi bom o amor. Fiz-me antes de achar-me perdido, faltam-me coisas. A voz que me foi contida, sobram-me luz e sons. És estrela que me enche de sol, tu vieste como o mar, como uma alegria, como uma águia voar. Assim eu vi o amor voar. Ouça e sinta, estou bem. Vê como é leve o amor, lindo é o amor, o cheiro, a cor. Mano.
Massa demais. Antigamente, os artistas faziam música para os produtores. Eles faziam a música e deixavam lá. Os produtores tomavam de conta. Os produtores davam a grana para o artista e ficava com o resto tudo. Era tudo da produtora, da gravadora, etc. Hoje não. Hoje tem as plataformas digitais e você pode pegar a sua própria produção, fazer dentro da sua casa e distribuir por você mesmo. Tomar de conta de tudo, inclusive do monetário. Qual é a sua visão nesses tempos agora de plataformas digitais para aquele tempo da antiga? Melhorou ou deu uma melhorada ou uma piorada? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que eu acho, meu irmão, que na verdade não melhorou, ou aliás, melhorou em alguns aspectos e piorou em outros, né? Eu acho que tudo tem dois lados, né? Até para se ter equilíbrio tem que se manter, tem que se ter dois lados, né? O preto e o branco, a água e o fogo, né? Eu acho que no caso eu acho que melhorou muito a questão das mídias digitais, das mídias musicais, das redes sociais, em relação à divulgação do trabalho, né? Em relação à divulgação, não tenha dúvida que o teu trabalho, por exemplo, se eu quiser fazer uma música agora, pela manhã, à noite ela está rodando no Japão, isso é totalmente possível hoje, coisa que há alguns anos atrás, por exemplo, quando nós começamos a nossa trajetória, isso era totalmente inconcebível, totalmente inacreditável, né? Totalmente impossível. Hoje não, hoje isso é totalmente palpável, é totalmente possível. Então, mas eu acho que em relação à arrecadação, né, não tem dúvida que mudou a forma, mas eu acho que o sistema, né, as grandes corporações, quem de repente governa mesmo todas as coisas, quem dita as normas, eles continuam, logicamente, continuam tirando todo o proveito em cima disso. Eles querem saber de números, o que interessa é o número. Então, a própria rede digital, as mídias musicais, elas têm o papel de fazer, de divulgar o trabalho do artista, mas a grande, vamos dizer, o grande foco deles é a captação, né? É a captação do recurso. Lógico, essa regra ela nunca vai deixar de existir esse ganhar, né? De forma estupenda em cima do artista, né? Se o artista tivesse como ter todo esse controle, coisa que é quase impossível em relação a captar o recurso, seria uma outra realidade, o que não existe, a gente sabe muito bem disso, né? Então, a gente acaba, de alguma forma, tem o bônus e tem o ônus. Eu prefiro focar na parte boa, né? Porque se a gente for focar no que é negativo, a gente acaba até desistindo, né? Até desistindo da nossa missão, que é levar nossa arte, levar nossa música, a nossa vida é isso, a gente é movido a isso. Então eu prefiro eu prefiro focar na questão de que o nosso trabalho está sendo divulgado, o nosso trabalho está sendo visto e o universo está aí conspirando para quem está de coração puro, né? Com uma intenção boa, que é levar um pouco de paz, de alívio, né? De alegria para as pessoas. Eu acho que esse é o grande propósito e a gente tem que se fincar nisso, porque assim a gente não desiste e a luta não, a caminhada, né? Continua sendo vitória com vitória. Para finalizar o nosso papo, gostaria de saber dos seus projetos futuros, o que vem aí da banda Legenda, do Jorge Gomes, para os fãs também saberem o que vem aí de novidade.
Meu irmão, eu acho que a gente estava falando de mudanças, né? E todos nós passamos por uma grande mudança, né? Aconteceu algo em nossas vidas assim inesperado, né? Na vida de todos nós foi mundial. Isso aí que é essa. Aliás, nós ainda estamos passando, né? Por essa pandemia do Covid-19 e assim a gente teve que se readaptar a essa nova forma de viver, né? De andar com máscara, de não poder olhar o amigo que a gente não vê há tanto tempo e correr e dar um abraço apertado, né? Então, ou seja, mudou. Na música também mudou, no reggae mudou, na forma de produzir mudou, a forma da gente construir as nossas canções mudou. Agora a gente, de repente, o cara faz a base no estúdio, manda pra gente colocar a voz em casa, se a gente tiver como colocar, o batera colocar a bateria lá no estúdio, no home studio dele também, ou seja, a forma de produção está totalmente diferente. A gente tem participado de alguns editais, né, que estão sendo disponibilizados aí pelas secretarias, né, e os novos projetos que a gente tem daqui para frente é continuar produzindo esse trabalho, como eu te falei, que é o Bumba Roots, dá ênfase a essas duas culturas que nós decidimos abraçar em trabalho fonográfico, né, e dando continuidade a isso. E, por enquanto, a gente não tem exatamente a noção, como é que eu posso te dizer, a noção completa e exata de como vai ficar a questão de shows daqui para frente. Aqui, por exemplo, no Maranhão, liberaram os bares, né, para que possam participar, né, nos bares, a música ao vivo com quatro integrantes. Mas, por exemplo, os grandes shows, os grandes eventos, esses estão todos cancelados. Então, a gente não parou por conta disso, mas a gente está procurando produzir de uma outra maneira, que é através da internet. Continuamos produzindo nossas músicas, as nossas canções, as canções dos nossos autores aqui do Maranhão e fora dele também, porque a vida não para, né? E a gente não pode parar. Então, os projetos são esses, dar andamento a todos esses trabalhos autorais que ainda estão por vir, via internet, né? Beleza, valeu, Jorge. Um abraço. Valeu.